e nós vamos falar sobre o impacto que os instintos têm sobre a nossa espiritualidade. Sobre esta caminhada de conexão com a nossa essência, esse resgate, né, dessa comunhão com o que há de mais divino dentro de nós. E é muito importante a gente entender que os instintos são fundamentais, eles têm muito impacto nessa nossa jornada da espiritualidade, por diversos fatores. Eles tanto podem impactar no sentido de nos impulsionar, quando a gente equilibra esses instintos, quando a gente tem consciência deles e quando a gente tem caminhada no Enneagrama para gerir os impulsos que eles nos trazem. Mas na maioria das vezes, quando a gente está deixando que o piloto automático conduza a nossa vida, esses instintos eles vão agir muito mais como pedras de tropeço do que impulsionadores. Isso acontece porque os instintos eles são estratégias de sobrevivência. E eles estão conectados diretamente com as nossas necessidades mais básicas. Algumas pessoas até relatam com as necessidades mais animais que existem dentro de nós. E eu até entendo que faz sentido mesmo em parte, mas acima de tudo com necessidades mais práticas do dia a dia, necessidades mais basais. Qual é a questão, André, em estar conectado com essas necessidades mais básicas? Significa que você está muito apegado a coisas que vão te manter naquela necessidade mais, no nível de consciência mais baixo, que são aquelas necessidades mais imediatas, de sobreviver, como se tua existência se resumisse a atender essas necessidades. Então, quando a gente está no piloto automático, esses instintos, eles fazem a gente acreditar que quando a gente atende essas necessidades, a gente já está vivendo o nosso céu. A gente já está vivendo a plenitude da nossa existência. Por quê? Porque quando a gente não presta atenção nos instintos, eles geram dentro de nós angústia. Preste atenção como é para você não atender às demandas do seu instinto. É só você pensar no seu instinto dominante. Se você é autopreservação, preste atenção como é para você se colocar em risco, sair da sua zona de conforto, fazer algo que para você seja tão novo que pareça ser ameaçador. Para você como social, como é para você se expor, né, bem nos grupos sociais. Não é o expor de se apresentar, o expor de perceber que uma parte sua que você não gostaria que o grupo soubesse foi revelada. E como é para você, com o instinto de conexão, perceber que aquele relacionamento que você preza tanto está sendo ameaçado por alguém? Tem alguém dando em cima do seu boy, da sua garota? Tem alguém ameaçando o seu território? Então, quando a gente percebe que o nosso instinto dominante ele está ameaçado, aquilo nos gera angústia. Então, quando eu tenho essa autopreservação dominante e eu olho para a minha conta bancária, ela está negativa e tem um monte de boleto para pagar, com certeza me dá angústia. Quando eu sou social dominante e eu vejo que todos os grupos que eu estou andando, as pessoas viram as costas, me ignoram, aquilo se torna angustiante. Quando eu estou num relacionamento afetivo e eu sou conexão e eu percebo que a pessoa está indiferente, está me dando um certo descaso, aquilo fica angustiante para mim. E isso se torna angustiante porque num primeiro momento eu crio a ilusão de que atender essas necessidades me leva à minha realização. Ter elas atendidas já faz com que eu pense que estou no céu. E não é bem assim. Até porque, quando a gente tem essas necessidades atendidas, outras surgem. Se não fosse assim, não surgiriam. Então já começa aí um pouco da ilusão que esses instintos nos causam. A ilusão da falsa realização. Falando no piloto automático. Olhando para os nossos instintos desregulados,
e nos nossos instintos comandando as nossas decisões, que é o que a maioria da população vive, né, no seu dia a dia. Por quê, André? Porque os instintos, eles fazem a gente acreditar com muita facilidade que essas coisas que afetam a nossa vida e tiram a gente, que nos geram angústia, é uma preocupação, entre aspas, normal. Eles fazem a gente acreditar que isso é com todo mundo. Então, eu muitas vezes não preciso me questionar se existe ali a necessidade ou não de reavaliar minha vida ou meus comportamentos, porque para mim parece ser normal. Então, eu sempre digo isso, com o Eneagrama, suspeite do normal, duvide do normal, questione o tal do normal. Normal para quem? Ah, isso é tão normal para quem? Para você, tudo bem.